Neste vídeo, vou apresentar o estudo realizado sobre a integridade da superfície dos silícios mono e policristalino no corte com fio diamantado contínuo para células fotovoltaicas. Eu sou Caroline Piesante dos Santos e fui orientada pelo professor Fábio Antônio Xavier e co-orientada pelo mestre Eric Cardoso Costa. A demanda energética do planeta está subindo cada vez mais, assim como o interesse por fontes de energia renováveis. Cientistas e pesquisadores estão buscando formas de tornar a energia solar uma opção viável. Um dos maiores obstáculos é o preço dos painéis fotovoltaicos. Cerca de 60% do custo total é proveniente do corte de lingotes de silício em lâminas. Por conta disso, é fundamental compreender as variáveis envolvidas no processo de forma a maximizar a produtividade e reduzir os custos com pós-processamento. O principal processo empregado atualmente é o corte por múltiplos fios, que é capaz de produzir centenas ou milhares de lâminas em um único passe. A tecnologia mais popular utiliza a adição de uma suspensão abrasiva entre o fio e a peça. Entretanto, o uso de fios com abrasivos ligados vem ganhando cada vez mais destaque por conta da sua melhor performance em relação à técnica tradicional. Além disso, o estudo dos efeitos do processo sobre os diferentes tipos de silício cristalino é igualmente essencial para buscar alternativas mais econômicas para as placas fotovoltaicas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a integridade da superfície dos silícios mono e policristalino sob diferentes condições de corte, como velocidade de corte e velocidade de avanço, em termos da morfologia da superfície, rugosidade, transformação de fase e danos à subsuperfície. A máquina-ferramenta utilizada foi uma bancada experimental de corte com fio diamantado contínuo reconfigurada a partir de um sistema de ultra-precisão baseado na tecnologia de mancais aerostáticos. Como ferramenta de corte, foram empregados fios de aço com diamante eletrodepositados na sua superfície, com diâmetro externo nominal de 350 micrômetros. Os corpos de prova analisados foram silício mono e policristalino, com pureza de grau solar, que foram cortados no plano cristalográfico 100. Os resultados mostraram que as superfícies usinadas são compostas majoritariamente por crateras e ranhuras livres de danos, sendo consequência do mecanismo de remoção de material predominante, frágil ou dúctil. Além disso, verificou-se que tanto a velocidade de corte quanto a velocidade de avanço influenciaram o modo de formação de cavaco, levando a superfícies com características distintas. A combinação da menor velocidade de corte com a maior velocidade de avanço resultou em uma superfície formada em grande parte por fraturas frágeis, enquanto que as ranhuras livres de danos foram dominantes para as maiores velocidades de corte e menores velocidades de avanço. Esse comportamento também aparece no silício policristalino, porém nele é possível perceber que há maior presença de crateras se comparado ao silício monocristalino. Analisando a rugosidade da superfície, percebeu-se que, em geral, o aumento da velocidade de corte proporcionou a redução do parâmetro RA, enquanto que o aumento da velocidade de avanço provocou superfícies mais irregulares. Os melhores resultados foram obtidos no silício monocristalino, que apresentou mais remoção de material no regime dúctil. As fases residuais encontradas nas superfícies também evidenciaram o mecanismo de remoção de material. Onde houve remoção frágil, o cristal de silício primário foi exposto. Com a progressão da deformação plástica causada pelo aumento da velocidade de corte e a redução da velocidade de avanço, fases secundárias surgiram, sobretudo a fase amorfa. Por fim, a profundidade média das microtrincas geradas pelo processo seguiu a tendência da rugosidade da superfície. O aumento da velocidade de corte reduziu a profundidade média, enquanto que o incremento na velocidade de avanço levou a microtrincas mais profundas. Os menores valores de profundidade das microtrincas foram encontrados no silício policristalino.